Rotulado como um arquiteto moderno e orgânico, nascido em Kuortane, Finlândia, em 1898, sempre fez questão de incorporar um elemento da paisagem e da tradição finlandesa em sua obra, o uso da madeira. Muitas vezes reciclada, tanto nos móveis como nas edificações, lhe conferindo uma conceituação de orgânico. O que fica bem claro na seguinte frase dele: o melhor comitê de padronização é a própria natureza, mas nela a padronização se dá principalmente ou quase exclusivamente no campo dos menores elementos possíveis, quer dizer, nas células. O resultado são milhões de combinações flexíveis, onde não cabe o estereótipo. Outro resultado é a imensa riqueza e a variedade inesgotável das formas de crescimento orgânico. Ele notabilizou-se também pelo design, utilizando madeira e procurando novos cortes. Em 1903, ainda criança, mudou-se para a cidade de Jyväskylä. Em 1916, Alvar Aalto ingressa na Universidade de Tecnologia de Helsinki, mas não consegue prosseguir seus estudos pois o país é paralisado pela eclosão de uma guerra civil, da qual Aalto participou ao lado do chamado Exército Branco, que se opunha ao Vermelho, ligado à Rússia. Com o fim das hostilidades, Alvar se gradua na universidade em 1921. O seu primeiro projeto, no ano seguinte, foi a casa dos seus pais. Abriu seu próprio escritório em 1923, na cidade de Jyväskylä, onde vivera na infância e trabalhou ao lado da esposa, Aino Márcio, até 1927. Por volta de 1932, Alvar Aalto ingressa no design. Chamado para projetar um hospital em Paimio, notou que tanto a arquitetura quanto o mobiliário precisavam ser adaptados ao estado dos pacientes. A primeira coisa que descobri foi que as habitações de modo geral eram projetadas para as pessoas na posição vertical e não para as que passam os dias estendidas na cama. Um aposento não projetado especificamente para as pessoas na posição horizontal não possui equilíbrio interno nem verdadeira paz. Por isso, tratei de desenhar espaços para pacientes ativos com a finalidade de envolver o estar na cama numa atmosfera de tranquilidade. E com base nesse pensamento, ele revolucionou a arquitetura hospitalar. O prédio, construído com base em sua vitória em um concurso arquitetônico realizado em 1929, foi inovador, um sanatório para pessoas com tuberculose e que apresentava uma estrutura muito avançada para as construções já presentes na época. Concluído em 1933, período entre guerras, foi de fundamental importância para a carreira internacional dos arquitetos Alvar e Aino Aalto. O edifício concretizado de forma orgânica foi construído em Paimio, sudoeste da Finlândia, país no qual um quarto de seu território encontra-se no Círculo Polar Ártico. Possui clima temperado com invernos severos e relevo predominantemente plano. Utilizando a psicologia das cores, Aalto projetou um esquema visual no interior, o que incluía andares amarelos na escadaria principal, paredes coloridas nos corredores, tetos escuros nos quartos dos pacientes e corrimãos laranjas, em conjunto com o artista decorativo Eino Kauria, tornando o ambiente mais agradável para seu público. Com o avanço da medicina, por volta de 1960, a tuberculose foi erradicada e o edifício gradativamente se tornou o Hospital Geral. Além disso, a partir de 1994, passou a ser administrado por outros arquitetos, adaptando-se às novas exigências do mercado. Este exercício adaptativo de imobiliário o inspirou para que em 1935 fundasse com a sua esposa a Artec, empresa especializada no design de móveis utilizando técnicas que empregam o uso de madeira compensada moldada, criando banquetas, cadeiras e poltronas que são comercializadas até hoje, como a poltrona Laca, criada especialmente para o Hospital de Paimio. Nos anos 40, tornou-se professor convidado da Faculdade de Arquitetura do MIT, nos Estados Unidos, período em que desenvolveu um de seus mais conhecidos projetos, o Baker House Dormitory, para abrigar os estudantes da faculdade. Em 1951, foi chamado para projetar o campus universitário da cidade de Jyväskylä. Alvar Aalto, sendo designer e arquiteto, recebeu diversos prêmios. A Medalha Príncipe Eugênio, a Medalha de Ouro do RIBA, Instituto Royal Britânico de Arquitetura,
e a Medalha de Ouro do Instituto Americano de Arquitetura, além de publicar vários artigos acadêmicos como A Humanização da Arquitetura e a Madeira como Material Construtivo. Faleceu em Helsinki em 1976, considerado um dos maiores arquitetos da Finlândia e reconhecido mundialmente.